Olá, eu me chamo Tiziana Oliveira. Vamos iniciar agora a palestra Manejo Nutricional do Comer Emocional, né? Antes da gente iniciar a palestra, eu queria falar um pouquinho para vocês como foi que eu cheguei até aqui. Até o momento de estar conversando com vocês sobre o comer emocional, sobre a fome emocional, sobre uma situação que está sendo tão pertinente para esse momento de quarentena, para esse momento de isolamento social que a gente está vivendo, né? Então, bora lá. Eu sou nutricionista, sou graduada pela Universidade Estadual do Ceará e eu finalizei minha graduação em 2005.1. Naquela época, a nutrição ela não era tão visada como ela é hoje. Então, eu posso dizer que eu passei por toda uma evolução da nutrição, desde a época em que a gente trabalhava todos os pacientes, a gente se formava e trabalhava com todos os pacientes. E quando eu me formei, a obesidade, ela nem era tão prevalente como era hoje, ela estava começando a aumentar, que é o que a gente chamou de transição nutricional, né? Mas na minha época da graduação, eu estudei muito mais desnutrição do que a obesidade. Então, quando eu me formei, não existiam os problemas que existem hoje, ou existiam em menor proporção. E aí, durante esse período de 15 anos, aproximadamente, né, eu fiz mestrado e doutorado em saúde coletiva também na Universidade Estadual do Ceará, e eu fui para a carreira acadêmica, eu fui dar aula. Eu dei aula por 10 anos, até julho do ano passado. Durante esse período, eu atendi e deixei de atender durante vários momentos. E todas as vezes que eu começava a atender, eu começava um estudo sobre a nutrição, sobre o tema na época que estava bombando, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei a atender na tradicional, eu comecei a atender na funcional, pincelei um pouco da fitoterapia na época em que ainda se podia prescrever mesmo sem especialização. Mas eu comecei a perceber que só a dieta não estava sendo suficiente. E mais, que existia uma falta de adesão muito grande dos pacientes de seguir a dieta. Foi quando eu comecei a perceber que existia muita coisa por trás daquilo ali. Até o fato da pessoa não seguir a dieta, não conseguir seguir a dieta, poderia estar querendo dizer alguma coisa. E aí, durante esse período também fiz pós em nutrição clínica, fiz especialização em nutrição clínica, logo que eu me formei até. E aí, quando foi por volta de 2014, um grupo de nutricionistas lá de São Paulo, talvez com as mesmas inquietações minhas, elas trabalhavam com transtornos alimentares, e elas começaram a ver que os pacientes que estavam ganhando peso, que os pacientes com obesidade, eles tinham uns problemas comportamentais semelhantes aos pacientes que estavam ganhando, aos pacientes de transtornos alimentares, desculpa. E aí elas começaram a estudar estratégias e ferramentas que até então eram utilizadas para os transtornos alimentares e expandiram para as pessoas que estavam ganhando peso. E aí elas estudaram o movimento de nutrição comportamental. Começaram a produzir simpósios e foi quando, em 2015, eu tive a primeira oportunidade de ir para um simpósio do grupo de nutrição comportamental. E aí eu me encantei com a área, com o estudo do comportamento humano. E mais do que as minhas inquietações como nutricionista, eu tinha inquietações pessoais, porque eu sou uma pessoa em que eu não gosto de seguir uma dieta, né, como pessoa. Então, aquele esqueleto, para mim, se eu era uma pessoa que eu não gostava de seguir, como eu iria querer que o meu paciente seguisse aquela dieta? E aí eu comecei a estudar o comportamento alimentar. E durante esse estudo de comportamento alimentar, eu comecei a perceber comportamentos disfuncionais em mim. Porque quando a gente fala de comportamento, não só a educação resolve. Existe uma ressignificação de crenças, uma ressignificação de comportamentos, de pensamentos, sentimentos, emoções e tudo que está relacionado com aquelas atitudes alimentares, com aquele comportamento alimentar. E aí eu comecei a perceber que eu tinha o comer emocional. E eu estou falando isso para vocês entenderem que o que eu estou trazendo aqui para vocês, essa palestra que eu estou trazendo para vocês, ela veio com experiência prática, com experiência teórica, muita bagagem teórica, mas também muita experiência de vida. E aí, até então, eu comecei a trabalhar o meu comportamento disfuncional, o meu comer emocional. E aí eu posso dizer para vocês, com toda certeza, que isso me tornou mais apta
mais isso me tornou mais apta mesmo, mais apta para trabalhar com pacientes que apresentam esse mesmo comportamento disfuncional. Tudo é muito individualizado. Cada um vai ter suas crenças, seus pensamentos, seus sentimentos, sua vivência, sua história de vida. Mas o fato de eu vivenciar esse processo me dá mais empatia com relação ao processo do outro. E aí, em 2016, eu comecei uma pós em comportamento alimentar. E quando eu terminei a pós em comportamento alimentar, eu voltei a atender já nessa área, nessa abordagem de nutrição comportamental. De lá para cá, eu continuei estudando, fiz uma formação em coaching cognitivo comportamental, estou terminando uma capacitação em alimentação consciente e intuitiva. E desde julho do ano passado, eu e uma amiga, nós montamos uma assessoria em nutrição, no qual a gente leva a mesma transformação que nós passamos para as pessoas que sofrem esse mesmo problema, que sofrem com o emocional, que são insatisfeitos com relação ao corpo, que têm problemas relacionados à comida, que já fizeram várias dietas e voltaram a engordar. A nossa proposta da nossa assessoria, que se chama Idealiza Nutri, é a de levar essa transformação para as pessoas, para que elas ressignifiquem suas crenças, para que elas ressignifiquem seus pensamentos, suas emoções, para que elas tenham essa evolução do comportamento alimentar, para que elas consigam chegar do seu objetivo nutricional de uma maneira mais gentil, de uma maneira mais descomplicada, sem aquele terrorismo nutricional, sem aquele foco, força e fé. E aí, a nossa empresa Idealiza Nutri, ela trabalha em 2 ramos. Nós trabalhamos com pessoas que se identificam com a nossa abordagem, que apresentam esses problemas com a comida e com o corpo. Inclusive, nós estamos lançando agora um programa Despertando a Consciência Alimentar e também oferecemos serviços para estudantes de nutrição ou nutricionistas que gostariam de aprofundar um pouco mais sobre essa área de comportamento alimentar, sobre essa área da nutrição comportamental. Inclusive, nós temos até um grupo de estudos que ele está se encaminhando, né? Ele está em segmento. E aí, diante disso tudo, eu vou começar minha palestra para vocês, né? Começar o nosso conteúdo, mas que vocês tenham em mente que nós nutricionistas também passamos por esse tipo de problema. Na verdade, o tema que a gente trouxe hoje, de como emocional, é um tema muito comum em grande parte da população, principalmente entre as mulheres que sofrem mudanças hormonais. Também está presente cada vez mais em homens, nós temos visto cada vez mais o como emocional em homens, empiricamente, né? Mas as mulheres, elas são o grande foco do comer emocional. Então, vamos iniciar a nossa palestra. E aí, para iniciar a nossa palestra, nós vamos começar com o conceito de fome, né? Então, o que seria fome? O que é considerado fome? Ele vem do latim famine e é uma necessidade fisiológica de comer. Ela se demonstra através de uma combinação de sensações induzidas pela privação de energia ou de alimentos que faz com que buscamos a comida e não é relacionada a um alimento específico. Então, quando você está com fome fisiológica, você pode comer qualquer coisa vai lhe satisfazer, porque você está despertando uma necessidade fisiológica, que é uma resposta à energia baixa, né? Quando a energia baixa, quando a glicose baixa, o organismo, o cérebro, ele começa a trazer sinais para o estômago de que já está na hora de comer novamente. É interessante aqui, nesse momento, trazer para vocês que as sensações, elas podem ser diferentes entre os indivíduos. A gente conhece aquele sinal clássico da barriga roncando, mas ele pode vir de outras maneiras, ele pode se apresentar de outras maneiras. E dentro do contexto atual que a gente está vivendo, esse ponto é extremamente importante, porque muitas pessoas referem não sentir fome. E, assim, não é normal você passar 6, 8 horas sem ter fome. Isso não é normal. Então, é muito provável que o sinal ele esteja se apresentando de uma outra maneira
e a pessoa não está sabendo como é a fome para ela. Então, além do estômago roncando, pode ter o cansaço, pode ter energia baixa, pode ter tontura ou qualquer outro sinal diferente. Tem pessoas que começam a pensar muito em comida. E é importante também que esse sinal ele é individual. E aí, quando a gente chegar lá no manejo nutricional mesmo, da fome emocional, vocês vão ver a questão de se conectar com o corpo, para você entender qual é o seu sinal de fome. E aí você só vai saber observando. E isso é muito individual, né? É importante também destacar que nunca a fome fisiológica ela é emocional. A fome fisiológica isolada, nós vamos chegar já na combinação. Ou seja, ela não é um sinal reativo a uma emoção. Ela é um sinal à privação de energia. Baixou a energia, eu começo a despertar o sinal de fome. E a fome fisiológica, ela vem acompanhada da fome hedônica, normalmente. O que é a fome hedônica? É o nosso apetite. A fome hedônica, que é o nosso apetite, ela é ele que vai determinar as nossas preferências, que é o desejo de comer um alimento ou um grupo de alimento em particular. Né? Então, aquela vontade que a gente tem específica é o nosso apetite, que é a nossa fome hedônica. Por que eu estou dizendo que normalmente ela vem acompanhada da fome fisiológica? Também, por a pessoa que vive num ciclo de dietas, que está muito ligada às regras, normalmente ela não respeita o seu apetite. Ela come porque tem fome, porque tem que comer, e sempre escolhe alimentos que disseram para ela que são alimentos saudáveis, que são alimentos que fazem bem. Ela não respeita o seu apetite. E é muito importante, dentro desse contexto, principalmente para comedores emocionais, respeitar sua fome e seu apetite. E aí, não existe só a fome fisiológica. Na verdade, a literatura ela traz 9 tipos de fomes. Alguns autores, né, elas classificam 9 tipos de fome. Às vezes, fome do nariz, fome do ouvido, fome dos olhos, fome da boca, fome do coração. E outros autores, eles trazem o modelo de 4 tipos de fome. Na minha prática clínica, nenhum dos dois está errado, certo, gente? Vocês vão escolher na prática clínica de vocês. Na minha prática clínica, eu optei por trabalhar com 4 tipos de fome, que é mais fácil para o paciente entender. Que é a fome fisiológica, que é a nossa necessidade fisiológica normal. E aí nós temos essas outras 3. Nós temos a fome social, que é aquela que está relacionada a uma situação social. Ela aparece quando o alimento está disponível, ou quando você sente o cheiro, ou quando escuta falar que está gostoso, entre outras coisas. Um exemplo clássico é o aniversário. Você chegou no aniversário, você começou a ver os salgadinhos, você começou a ver os docinhos, e aí você começou a comer porque você está vendo. Você não estava percebendo a fome e nem pensando em algo específico, mas você entrou em contato com aquele alimento e passou a ter vontade de comê-la. Ela é muito comum, essa fome social, principalmente nos dias de hoje, onde se vive de dieta. Aí nós temos a fome específica, também chamada de fome genuína. Essa fome, ela é aquela vontade genuína, bem específica. Mas uma característica dela que difere da fome emocional é que ela não é urgente. Nesses casos, sabe-se que não é fome, mas se quer comer algo que não está disponível naquele momento. E a gente sabe exatamente o que é. Ela está relacionada com prazer, com saborear, com degustar, apreciar, com comer devagar, com as experiências que eu tive com essa comida e com as minhas preferências. Essa fome específica é aquele famoso desejozinho que às vezes a gente acorda e fala assim, eu tô com desejo de comer um pudim de leite. E às vezes é um alimento que não é muito da nossa rotina, mas que ele tem uma representação, tem um significado para a gente. Essa é a fome específica. Aí nós chegamos na fome emocional, que é o objeto da nossa palestra, que é o mesmo como é emocional. A fome emocional, ela aparece em resposta a alguma emoção. Normalmente, você busca um determinado alimento ou busca o comer para mudar uma emoção, para sentir um conforto, para sentir prazer, para sentir consolo, para diminuir a ansiedade.
buscam a comida para meio que tapar um buraco. Normalmente, ela não é específica. Ela é uma vontade urgente em comer alguma coisa gostosa, mas não se sabe bem o que é. É aquela tipo quando a gente está ali, às vezes está entediado, e aí vai na geladeira, abre a geladeira, não sabe o que quer comer, mas sabe que quer comer, mas não sabe o que. É aquele famoso, eu queria comer uma coisa gostosa, mas eu não sei o que é. É exatamente essa característica da fome emocional. Essa fome emocional, ela está ligada à falta de controle. Você come descontroladamente, rápido, normalmente come em grande quantidade e não consegue parar mesmo se sentindo cheia. Essas características são características do transtorno da compulsão alimentar. O que difere o transtorno da compulsão alimentar do exagero alimentar é a frequência com que isso acontece. E se isso se encaixa dentro dos critérios diagnósticos da compulsão, do transtorno da compulsão alimentar. Mas alguns psicólogos têm referenciado esse comportamento de comer dessa maneira como uma compulsão subjetiva. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu já tive uma compulsão por doce. É uma compulsão subjetiva. Está muito ligada à falta, ao comer rápido e de continuar comendo mesmo se sentindo cheio. Porque, na verdade, não é fome que você tem. E aí você come com a tentativa de ter prazer, com a tentativa de aliviar alguma situação, mas o que você está querendo preencher não passa, e aí você continua comendo na tentativa de sentir aquilo ali. Isso você continua comendo. Ela pode se originar de um acúmulo de vontades que não foram respeitadas e aceitas por conta do pensamento restritivo. É muito comum pessoas que fazem restrição alimentar sentirem essa fome emocional e ter um pico de descontrole. E, ao mesmo tempo que se come, vem recheado de culpa. Vem pensamentos dos tipos, não era bem isso que eu queria, ou nada me satisfaz. E vem a culpa logo em seguida. E aquele eu não deveria ter comido. Mas é importante ressaltar que a fome emocional, em algumas situações, ela pode vir junto com outras fomes, com os outros tipos de fome. Como, no caso, quando você passa o dia todo sem comer ou não come o suficiente. E aí, você está com fome, porque já faz muitas horas que você comeu, mas você está cansado, você está estressado, e aí vem aquela sensação do eu mereço uma coisa gostosa ao final do dia. É quando a fome emocional se junta à fome física, fisiológica. E nós também temos uma outra situação em que essa fome emocional ela se torna específica. Quando é que é isso? Você sabe exatamente qual alimento que você quer comer. Mas não é uma vontade genuína como é a fome específica. Você está querendo comer aquele alimento X, porque aquele alimento X tem um significado ou uma representação para você. E aí você já condicionou esse comportamento de todas as vezes que você sentir ou a raiva, ou a tensão, ou o estresse, a emoção que seja, você vai para esse alimento. E esse alimento te traz um conforto temporário, com a mesma característica de estar seguido de culpa. Então, a fome emocional, o comer emocional, ele é muito complexo. E a única pessoa que pode dizer da onde é que ela vem, do porquê, é você mesmo. É a pessoa que tem a fome emocional. Porque existem muitas coisas por trás dessa fome emocional. E a fome emocional, ela não é de um todo ruim, né? Nós somos pessoas sociais. A comida, ela é cheia de representação de significados. Normalmente, ela representa uma reunião de família, ela representa um bolo da avó, ela representa um carinho da mãe, ela é cheia de significado, ela é cheia de afeto. Então, ela não é de um todo ruim. Quando eu como motivado pelas emoções, que é quando as escolhas alimentares são influenciadas pelo modo como a gente está se sentindo, por exemplo, eu estou feliz e quero comer, quero comemorar com meus amigos. Ela não é ruim. Ela se torna um problema quando se escolhe a comida numa tentativa de mudar o estado emocional e quando isso se torna frequente, quando isso se torna crônico. Quando é uma situação pontual, por exemplo, eu estou estressado, hoje eu acho que eu mereço comer uma pizza porque eu estou estressada no trabalho. Eu tive um dia muito estressante. É uma situação pontual. Isso não tem problema.
O importante é que você esteja consciente que aquela pizza, ela vai aliviar uma tensão naquele momento. Quando é que ela se torna disfuncional? Quando é que ela se torna um problema? Quando a comida se torna a única estratégia para lidar com as diversas emoções e quando acontece de maneira inconsciente e automática. Não se sabe se é fome ou se é sentimento. Quando isso vira crônico. Acontece muito de você estar um desequilíbrio em alguma área da vida, do tipo, você está trabalhando demais, você está muito insatisfeito com o seu trabalho, ou você está se sentindo muito sozinha, ou outra situação. E aí você tenta preencher esse vazio com comida de uma forma crônica, de uma forma constante. É a única maneira que você busca para ter prazer. E ela acontece de maneira inconsciente. Você não sabe que aquilo é fome emocional. Você só está buscando ali a comida porque você condicionou esse comportamento. Aí ela se torna disfuncional. A fome emocional disfuncional, ou comer emocional disfuncional, ela é uma coisa muito recente. Nós temos alguns estudos mostrando que mulheres são mais suscetíveis a comer emocional pelas variações hormonais, obesos, principalmente os obesos que têm compulsão alimentar periódica, o transtorno da compulsão alimentar, eles são muito suscetíveis. Já existem estudos relacionando o comportamento de alimentação emocional com a obesidade e com a compulsão. Então, a gente não tem um código de doença, a gente não tem um registro da fome emocional disfuncional como uma doença ou como uma síndrome ou como uma situação. Mas, de acordo com o DSM-5, nós temos uma opção de transtorno alimentar não especificado, também chamado de comer transtornado. O DSM-5 é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Alimentares, que é a 5ª edição. E é ele que traz todos os critérios diagnósticos dos transtornos alimentares, de anorexia nervosa, bulimia nervosa, os transtornos alimentares mais graves, né? E aí ele traz o conceito de transtorno alimentar não especificado. É chamado por muitos profissionais de comer transtornado, do inglês disordered eating. E ele conceitua como todo o espectro dos problemas relacionados à alimentação, da simples dieta aos transtornos alimentares clínicos. Então, incluem práticas privativas, compulsões subjetivas, né? Ou compulsões numa menor periodicidade do que o transtorno da compulsão alimentar aceita, restrição alimentar, outros métodos inadequados para perder ou controlar o peso, que ocorrem com menos frequência ou de forma menos severa do que os exigidos pelos critérios diagnóstico dos transtornos alimentares. E aí a gente pode deduzir que a fome emocional pode ser considerada um comer transtornado e ele se enquadra dentro dos transtornos alimentares não especificados. É importante também ressaltar que não é uma doença, né? Você não é uma doença. Na verdade, hoje é bastante comum o comer transtornado, se a gente vê os dias de hoje, e o comer emocional, dentro de um quadro de comer transtornado. Ela é uma situação uma situação de grande risco para o aparecimento dos transtornos alimentares e que pode trazer prejuízos para a sua vida também. Uma característica do comer emocional é o efeito sanfona, porque o comedor emocional, ele tem picos de compulsões subjetivas, se ele já não for obeso ou não tiver o transtorno mesmo da compulsão alimentar, né? São casos específicos. Mas o comedor emocional, ele pode ter muitas compulsões subjetivas. E aí ele faz refeições com quantidades menores de calorias, seguidos de exageros alimentares. E isso pode levar a uma perda e ganho de peso várias vezes, que leva ao efeito sanfona, também chamado de ciclagem de peso. E a ciclagem de peso, o efeito sanfona, ele pode trazer muito mais risco à saúde, inclusive riscos vasculares, riscos hormonais, desordens hormonais, do que o próprio ganho de peso, do que o próprio aumento de peso. Então, ele não é uma doença, mas ele é uma situação que pode vir se agravar e que pode trazer consequências graves.
E aí a gente entra no manejo nutricional do comer emocional. O manejo nutricional, pelo comer emocional, ele não ser considerado uma doença, né? Ainda é uma coisa muito nova que está sendo estudada. Então, não existe um protocolo padrão, não existe uma diretriz padrão para o manejo nutricional do comer emocional, ou da alimentação emocional, como vocês queiram chamar. Mas alguns estudos vêm trazendo estratégias como o comer intuitivo e o mindful eating como alternativas para administrar o comer emocional. O comer emocional, como ele é uma situação que envolve as nossas emoções, envolve o que está por trás dessas emoções, ele não tem cura. Se você é um comedor emocional, você vai ser sempre um comedor emocional. Mas ele é administrado à medida que você vai trabalhando tanto as suas emoções, como esse comportamento que a gente chama de comportamento disfuncional. E aí a gente entra nessas duas estratégias, que são estratégias e teorias, conceitos utilizados pela nutrição comportamental para o trabalho de comportamentos disfuncionais e que podem ser utilizados para o manejo do comer emocional. Então, vamos começar com o comer intuitivo. Antes de começar, eu queria mostrar dizer, na verdade, o comer emocional, ele normalmente vem acompanhado com outra coisa, ou com um ganho de peso, ou com uma prática de dietas restritas, ou com uma insatisfação de imagem corporal. É muito raro ele vir sozinho, por isso que acaba se instalando um quadro de comer transtornado de uma maneira geral. Então, quando a gente começar a falar sobre o comer intuitivo, o lidar com as emoções é um pilar e um princípio do comer emocional, mas todos os outros são importantes para equilibrar as emoções dentro do universo, dentro da história da pessoa, da história do paciente, do cliente. Vou passar para vocês rapidamente um conceito do que é comer intuitivo. O comer intuitivo, ele, como o nome já diz, né, ele é resgatar a sua intuição para você comer. Resgatar a sua intuição, se conectando com seus sinais internos para fazer suas escolhas, para suas preferências. A gente nasce sendo um comedor intuitivo. Se você prestar atenção, o bebê, ele mama até o momento que ele parou de sentir fome, que ele se sente saciado, satisfeito. A mesma coisa quando ele começa a introdução alimentar. Ele come quando ele está com fome e ele para quando ele se sente satisfeito. À medida que a gente cresce, a gente vai sendo influenciado pela nossa história, que vai construindo nossa personalidade, vão construindo nossas crenças, nosso modelo de crenças, vem as nossas vivências que trazem pensamentos, trazem emoções, além dos turbilhões de informações externas. E aí a gente acaba perdendo essa conexão com os sinais internos, porque a gente começa a ser guiado por sinais externos, pelas regras, pela modalidade de dieta, pela prática de dieta, porque alguém disse que isso era bom e que isso era ruim. E aí a gente perde essa conexão com os nossos sinais internos. E o comer intuitivo, ele, na verdade, são 10 princípios, ele se caracteriza por 10 princípios que vão resgatar essa intuição. Vão resgatar essa intuição para que você comece a comer a partir da sua intuição, a partir das suas preferências, a partir da sua fome, a partir da sua saciedade. Então, são como se fossem 10 passos para você resgatar essa intuição. Esses 10 passos, eles podem ser aplicados em sequência, dentro de um programa com o paciente, ou você pode trazer junto com as demandas, com as outras demandas do paciente e ir aplicando em consultas separadas. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa sobre nutrição comportamental, mas o atendimento em nutrição comportamental, ele é uma terapia, ele é um tratamento seriado. Então, são necessárias consultas seriadas para trabalhar cada demanda que o paciente traz. Então, vamos começar aqui com o comer intuitivo. O comer intuitivo, ele se baseia em 3 pilares, que é a permissão incondicional para comer, se dá a permissão incondicional para comer, apoiar-se nos sinais internos de fome e saciedade para determinar o que, o quanto e quando comer, e o comer para atender necessidades fisiológicas e não emocionais. Então, vocês percebem que existe um pilar do comer intuitivo, que é trabalhar as emoções.
Além do pilar que existe de você comer por necessidades fisiológicas e não emocionais, nós temos um princípio também de aprender a lidar com as emoções sem utilizar comida, que eu vou já chegar lá. O comer intuitivo, ele se caracteriza pela integração entre pensamentos, sentimentos e o nosso organismo, que é representado pelo fisiológico. Ou seja, é mente, emoção e corpo. Então, o comer intuitivo, ele opera com a integração desses 3 pontos. E esses 3 pontos, eles contemplam os 10 princípios do comer intuitivo. Quando nós falamos em trabalhar os pensamentos, em trabalhar a mente, nós estamos pensando em rejeitar a mentalidade de dieta, fazer as pazes com comida e desafiar o policial alimentar. Quando eu estou trabalhando a nível de emoção, a nível de sentimento, eu vou trabalhar honrar as emoções sem usar comida. E quando eu estou trabalhando a nível fisiológico, eu vou honrar a fome, respeitar a saciedade, descobrir o fator satisfação, exercitar-se e honrar a saúde por meio de uma nutrição gentil. Isso quer dizer o quê? Em nenhum momento os guidelines, os princípios de alimentação saudável, eles foram deixados de lado. Ele é o 10º princípio do comer intuitivo. Ele apenas é trazido de uma maneira mais gentil, sem terrorismo nutricional, mais descomplicada, de uma forma a ser levada ao paciente de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais gentil. Então, vamos começar cada um dos princípios do comer intuitivo. Primeiro princípio do comer intuitivo é rejeitar a mentalidade de dieta. Esse princípio, ele é fundamental. Você só vai conseguir fazer as pazes com a comida, você só vai conseguir resgatar a sua intuição se você rejeitar a mentalidade de dieta. Em outras palavras, é se você rejeitar os sinais externos, que é exatamente o da dieta. As dietas, elas desregulam as funções de fome, apetite e saciedade. Elas podem causar reganho de peso, elas aumentam a suscetibilidade aos exageros e compulsões alimentares. Lembrando, quando a gente fala aqui do termo dieta, eu estou me referindo a dietas restritas. Né? E aí, o que você pode fazer para poder rejeitar? O que você pode indicar ao paciente para rejeitar a mentalidade de dieta? É trabalhar as crenças que estão relacionadas com as dietas, porque existem muitas crenças relacionadas à dieta. Do tipo, se eu comer carboidrato à noite, eu vou engordar. Se eu comer carboidrato, eu vou engordar. Ou não posso comer depois de tal hora da noite, ou não posso comer determinado alimento, ou tenho que comer de tantas e tantas horas. Enquanto o paciente não rejeitar a mentalidade de dieta, ele não vai conseguir escutar a fome nem a saciedade dele. Então, é assumir um novo posicionamento em relação à comida e os alimentos. Enxergar os alimentos de uma forma neutra, sem julgamento. Defendendo que todos os alimentos, eles são bons dentro de um contexto de uma alimentação saudável. Não existe nenhum alimento proibido. Então, trazer isso para o paciente, desconstruir as crenças que ele tem relacionadas à dieta, é ponto fundamental para os outros, para conseguir incorporar os outros princípios. E tem algumas opções também, como jogar fora livros, revistas sobre dietas, que hoje não existe tanto, mas a gente for parar para pensar em termos atuais, dá unfollows em pessoas que defendem a dieta restrita, que trazem produtos milagrosos de emagrecimento, que tratam o fato de você não seguir uma dieta como falta de vergonha na cara, como falta de foco. E aí, passar a seguir profissionais ou pessoas que tragam esse olhar mais gentil para a nutrição e para os alimentos. Segundo princípio do comer intuitivo, honrar a fome, identificar a sua fome fisiológica, identificar quais são os horários que você normalmente tem fome, perceber quais são os sinais de fome, né? Se é desatenção, falta de energia, dor de cabeça, o próprio ronco da barriga. E nunca comer quando estiver faminto, nunca esperar estar faminto para comer. O interessante é sempre estar ali na tarde, começa a sentir, começa a distrair, pensar um pouco na comida, começa a dar os sinais, identificar a sua fome. Não existe um horário
certo, não existe uma regra de ter que comer de 3 em 3 horas. Mas se você não sabe identificar a sua fome, se o paciente não consegue identificar a sua fome, você pode indicar para ele uma média entre 3 e 4 horas ali, entre os intervalos das refeições, para ele começar a observar se ele está com fome ou não. Até porque a fome vai depender muito do conteúdo da última refeição. Mas ele sempre está indicando isso aí para o paciente, né? Sentir a saciedade. Acabou de comer, parar para sentir a saciedade, né? Escutar o corpo, escutar se a fome já foi atendida, entender o que é estar confortavelmente saciado. É importante nesse momento aumentar a atenção ao comer e a consciência, que vai ajudar a identificar a saciedade. Então, comer sem distrações, ter foco na refeição, fazer pausas para avaliar o sabor e paladar, perceber sinais físicos e praticar começar a parar. É uma estratégia muito boa para você indicar para o paciente é descansar os talheres. Da metade do prato, descansar os talheres e parar para observar se ainda está com fome. Quanto? O quanto ele está se sentindo pleno, o quanto ele está se sentindo cheio. Quando a gente falar de de mindful eating, ele também vai ajudar muito nessa questão da sentir a saciedade. Sentir a fome e a saciedade. O quarto princípio é fazer as pazes com a comida, que é exatamente o primeiro pilar, que é a permissão incondicional para comer. É impossível você ter permissão incondicional para comer se você não rejeitar a mentalidade de dieta. Então, ele está diretamente ligado ao primeiro princípio, que é rejeitar a mentalidade de dieta. E é importante deixar claro para o paciente que a permissão incondicional para comer, ele não está relacionado a sair comendo tudo o que você quer a qualquer hora. Não é bem assim. É apenas parar para se questionar suas preferências, parar para se questionar se realmente quer comer macarrão, ou se vai curtir uma torta de morango, ou salada de fruta, e se sentir seguro, sem culpa, para comer pela experiência e ver como se sente fisicamente. É exatamente o olhar sem julgamento para os alimentos. Se permitir. É não comer demais, não precisa viver em despedida, porque sabe que no outro dia você vai poder comer. E aí, é impossível se você não rejeitar a mentalidade de dieta. Se você não trabalhar a rejeição, por isso que ela é o primeiro. Se você não trabalhar a rejeição de mentalidade de dieta, a gente não vai conseguir um sucesso em fazer as pazes com a comida. Nós estamos no quarto princípio. Todos esses até agora, eles são extremamente importantes para manejar o comer emocional. Sentir a fome e identificar seu tipo de fome é importante para você identificar se você está sentindo é fome ou se é alguma emoção, assim como sentir a saciedade. Quando a gente faz pazes com comida, a gente vai comer os alimentos porque a gente gosta, de acordo com o nosso apetite, de acordo com nossas preferências, e não para tapar um buraco ou para uma sensação de conforto, alguma coisa parecida. Quinto princípio, desafiar o policial alimentar. Quando a gente fala policial alimentar, nós estamos falando daquelas vozezinhas que ficam martelando. Nós temos o policial interno, que é aquela nossa vozinha que fica ali, não coma isso porque você vai engordar, mas não posso brigadeiro porque se eu comer eu vou engordar. E o policial externo são as pessoas ao redor que ficam ali, porque você está comendo isso, você está, mas tu vai emagrecer comendo isso. É muito importante a gente ressignificar tanto as nossas vozes como as vozes do externo. Quando você entra no processo desse de reconstrução de hábitos, de ressignificação de comportamentos, muitas pessoas ao seu redor não vão entender. E isso você tem que passar para o paciente. Você tem que preparar o paciente para isso. Muitas pessoas ao redor não vão entender que é um processo a longo prazo. Então, as pessoas que ainda não estão preparadas, que ainda não estão conscientes, elas vão chegar com críticas. E você preparar o paciente para lidar com essas críticas, para lidar com esses comentários, também é muito importante, porque dependendo de como ele for dele ser influenciável ou não, ele pode desistir do tratamento por causa dessas críticas, por causa dessas vozes. E lembrando também que existe o crítico interno, né? O próprio crítico interno também pode atrapalhar aí no processo. Sexto princípio, descobrir o fator satisfação. Na verdade, o que é o fator satisfação? O fator satisfação, ele complementa a saciedade.
é você comer o que você realmente queria comer. E já tem estudos mostrando que quando a gente come o que a gente quer comer, a gente se sente saciado antes do que quando a gente come o que a gente não quer. O que a gente come quando dizem pra gente que é o que é bom. Isso quer dizer o quê? A gente acaba comendo menos. Então, descobrir o fator satisfação junto ao paciente é super importante. E aí, existem ferramentas para você trabalhar com ele sobre quais são os alimentos que ele realmente gosta, sem julgamento, sem levar em consideração a mentalidade de dieta. Observar sabor, textura, aroma, aparência, temperatura, volume, pensar a sensação corporal que uma comida pode provocar e se ele está se sentindo pleno e feliz, sem se sentir estufado. Então, é um princípio que ele está diretamente ligado à saciedade e que o fator satisfação ela é extremamente importante para se atingir a saciedade. E aí a gente tem que trabalhar com o paciente quais são as preferências dele. E importante, as preferências dele sem a mentalidade de dieta, porque às vezes o paciente ele já vem com uma mentalidade de dieta tão grande que ele não sabe nem qual alimento que ele gosta verdadeiramente, ou se ele come aquilo porque disseram que era bom para ele. Então, trazer o fator de satisfação é importante também. E aí a gente chega no sétimo, que é exatamente lidar com as emoções sem usar comida. Apesar do nosso objeto da nossa palestra estar só no sétimo princípio, todos os outros, eles são importantes para o manejo do comer emocional. Porque o comer emocional, ele está muito ligado com a conexão com o corpo. E a conexão com o corpo, ela é possível a partir de todos aqueles princípios. Primeiros que a gente viu até aqui e os próximos que a gente vai ver. Os últimos 3 que a gente vai ver. E aí, quando a gente fala de lidar com as emoções sem usar comida, antes de comer, se perguntar o que realmente está sentindo. Se perguntar se faz sentido estar querendo comer naquele momento. Às vezes você tem vontade de comer 1 hora depois de ter almoçado, 1 hora depois de ter tomado café, alguma coisa desse tipo. E aí você pode questionar, você orientar o paciente, trabalhar com o paciente para ele se questionar o que ele realmente está sentindo e do que ele precisa naquele momento. Outro ponto também, antes de se perguntar o que precisa, é sentir. É digerir aquele sentimento. É ele parar para tentar entender o que está sentindo. O que ele está sentindo, qual é o sentimento, é nomear o sentimento e se deixar sentir. Um grande motivo para o comer emocional, então, o se deixar sentir. Identificar o que está sentindo e digerir aquela emoção. Se deixar sentir, se é raiva que está sentindo, então sentar ali e sentir aquela raiva. E o que aquela raiva está querendo dizer. Porque muitas pessoas que têm a fome emocional, têm o comer emocional, é uma tentativa de abafar o que está sentindo. É o não querer sentir e aí come para abafar. E é importante você identificar isso com o paciente e trabalhar isso com o paciente. E isso não é fácil. Porque dependendo do tipo de personalidade que ele tenha, pode ser muito difícil para ele entrar em contato com esse sentimento. Então, você tem que trabalhar aos poucos. E aí podem ser trabalhos de mais de uma consulta. Após ele identificar o sentimento, ele identificar o que ele precisa naquele momento. Se é realmente comer ou se ele está pedindo outra coisa, se ele está querendo outra coisa. Essa fome emocional, ela pode vir para abafar um sentimento, ou ela pode vir porque está buscando uma distração ou um conforto. E aí, se perguntar se realmente está com fome, se está sentindo sintomas de fome, sinais de fome, e se tiver, comer com atenção, calma e sem julgamento. O Mindful Eating pode ajudar muito aqui, que a gente vai chegar já nele. Se não tiver sinais físicos, for um desejo específicos, for comer alguma coisa parece ser a melhor, uma única opção, você pode tentar identificar a emoção e pode observar se é uma distração ou se você está buscando um conforto. Se você quiser uma distração, você pode sair da cozinha, a mão ocupada, deitar, dormir, buscar outras atividades que podem também lhe trazer esse prazer. Uma atividade interessante para você fazer junto com o paciente é ele listar coisas que dão prazer. Às vezes ele nem sabe.
É ele identificar coisas que dão prazer para ele, quando ele começar a sentir essa vontade de comer, identificar o que ele precisa e ir para fazer alguma dessas atividades. O oitavo princípio é respeitar o corpo, é trabalhar a aceitação corporal com o paciente. Algumas das razões de comer emocional também é para se punir por não estar da maneira que gostaria. E aí começa a comer para se punir. Então, aprender a respeitar o corpo, trabalhar a imagem corporal, começar com o fato de aceitar a genética, aprender a abandonar a ideia de que o corpo é maleável e apreciar as partes do corpo que gosta, em vez de supervalorizar que não gosta, né? Aceitar aquele tipo corporal e buscar um peso equilibrado. A imagem corporal é um dos trabalhos mais complicados para trabalhar com o paciente, né? É um dos mais que tem mais crenças por trás, que reflete na autoestima, mas é um ponto muito importante, porque ainda algumas pessoas, o comer emocional, ele é resultado da insatisfação de imagem corporal. Se exercitar, o exercício físico, além do exercício físico ele ser uma prática que dá muito prazer, ele tem um poder de realmente de mudanças hormonais para deixar o paciente melhor. E ele é fundamental. Ele é uma prática que não é negociável. A atividade física ela tem que ser realizada. Ela é uma meta que tem que estar em conjunto com o paciente. Além disso, é uma prática maravilhosa para ele se conectar com o próprio corpo. Quando ele se conecta com o próprio corpo, ele passa a se apropriar do corpo. E aí é um passo para a aceitação, ou pelo menos para ter paciência no processo. Então, a atividade física é fundamental. E o ponto diferente, o diferencial aqui no Comer Intuitivo é a indicação do estímulo ao paciente dele se exercitar sentindo a diferença. E não se exercitar com foco, força e fé para emagrecer. É desconstruir essa crença da atividade física para emagrecer. É fazer atividade física para se sentir bem, para o seu bem-estar físico e mental. E o último, não menos importante, é honrar a saúde praticando a nutrição gentil. E ele é em 10º aqui, proposital, assim, porque é importante que o paciente ele tenha essa conexão, ele consiga começar a lidar com as emoções, para depois a gente entrar com conceitos nutricionais. E quando a gente trouxer conceitos nutricionais, trazer de uma forma sem julgamentos, rejeitar a mentalidade de dieta, trazer os princípios da nutrição, da alimentação saudável, e aí a gente pode trazer o próprio guia alimentar, como uma forma mais gentil e evitando o terrorismo nutricional, né? Não trazendo o terrorismo nutricional junto, né? Não colocando de uma maneira terrorista. Mas a gente sempre traz os princípios da alimentação saudável. E aí, esses são os 10 princípios do Comer Intuitivo. Como eu falei para vocês no começo. Esses 10 princípios, eles podem ser trabalhados num programa dos 10 princípios, ou você pode trazer alguns pontos específicos dentro da sua conduta, dependendo da demanda do paciente. Mas é importante que ele passe por todos esses passos para trabalhar isso como emocional. E o mais importante é lidar com a emoção, sentir a emoção, se conectar com o corpo e se apropriar. Então, a outra ferramenta que a gente utiliza para trabalhar o como emocional é o Mindful Eating, que também se complementa. Vocês viram que várias vezes, em vários princípios, eu citei o Mindful Eating. Porque o Mindful Eating, ele é uma ferramenta que ele contribui, que ele soma, né, com o comer intuitivo, para trabalhar a forma de comer, o como comer. Inclusive, muitas vezes, o paciente ele pode identificar que é comer emocional, que ele está buscando aquela comida porque é fome emocional, e mesmo assim ele quer. E aí, quando ele usa o Mindful Eating, ele acaba, mesmo sabendo que é fome emocional, ele acaba diferenciando a forma como ele come. Ele come mais devagar, ele come de uma forma mais atenta, e aí come menos. Então, o Mindful Eating, ele só tem a acrescentar dentro desse processo. Explicando um pouquinho para vocês, o Mindful Eating, ele vem da teoria de Mindfulness,
que traduzido para o português significa atenção plena. Ele não é uma religião, ele é um método de treinamento mental que trata-se de parar e estar presente. Ele quer dizer de colocar atenção no momento presente, sem julgamentos ou críticas, com a intenção de abertura e curiosidade. Ele pode trazer, pelo fato de se trazer para o presente, ele é muito bom para ser utilizado na ansiedade. A ansiedade também é um dos grandes gatilhos do coma emocional. Então, ele vai trazer mais felicidade e satisfação, tem a redução do estresse, ansiedade, depressão, irritabilidade, melhora o vigor mental e físico, melhora as relações pessoais, tem efeitos em dores crônicas, câncer e hipertensão, auxilia no tratamento de obesidade e transtornos alimentares, auxilia no combate à dependência de drogas e álcool e fortalece o sistema imunológico. E aí, a partir dessa teoria de se estar presente, no momento presente, sem julgamentos ou críticas, surgiu o Mindful Eating, que é o comer com presença no momento, percebendo sem julgamento ou crítica as sensações físicas e as emoções despertadas em resposta ao ato de comer ou contexto relacionado à comida. Então, está presente no momento, está no momento presente na hora de comer. Ela é uma experiência que envolve todas as nossas partes, corpo, coração e mente, na escolha e no preparo do alimento e no ato de comer. E aí, ele está relacionado ao ato de comer, né? E aí só o fato de você estar no momento presente e prestando atenção na comida, colocando atenção no alimento e na comida, já vai fazer você comer menos, mesmo que seja em resposta a emoções. A prática do Mindful Eating, ela atende aos sinais internos, assim como o coma intuitivo, ele leva a se conectar com os sinais internos. A prática do Mindful Eating, ela contribui para essa conexão. Ela estimula ao ser curioso e a focar nos alimentos. No momento da prática, perceber emoções, sentimentos e sensações. E é um grande incentivo para comer sem culpa e comer o suficiente para te satisfazer, para satisfazer o paciente e para que ele tenha satisfação, já que vai despertar o sabor, ele vai prestar atenção no sabor, ele vai prestar atenção no que aquele alimento desperta, nas sensações que aquele alimento desperta, na lembrança que aquele alimento traz. E aí você pode ajudar o paciente a identificar que alimentos relembram alguma situação, tem um poder mais afetivo dentro da vida dele. O Mindful Eating você pode até trazer dentro de uma consulta para fazer uma prática de Mindful Eating dentro do consultório, né? Nós temos várias práticas de Mindful Eating, temos canais do YouTube e nós temos vários tipos de práticas, desde a conexão com o corpo, até o ato de comer, até em saborear um alimento específico. Nós temos vários tipos de prática de Mindful Eating. Então, essa ferramenta do Mindful Eating, ele complementa os princípios do comer intuitivo para o trabalho do comer emocional. E aí a gente finaliza a nossa palestra do manejo nutricional do comer emocional. E eu queria, antes de finalizar, lembrar que o comer emocional ele é individual, porque o comer emocional ele é reflexo da relação da pessoa com comida, ele é reflexo das crenças, é reflexo da história de vida, do traços de personalidade, reflexo de pensamentos, de emoções e de sentimentos. Então, acima de todos os pontos que a gente viu, a conexão com o paciente e conhecer e tratar cada história única é o ponto fundamental, é o ponto alto dentro do tratamento do comer emocional. Então, gente, muito obrigada. Espero que traga muitas contribuições para a prática clínica de vocês, que vocês consigam levar, assim como eu, levando para os pacientes a transformação, vocês também consigam levar a transformação para os seus pacientes, porque é uma área linda, e é uma área linda de se ver a evolução, linda de se ver os resultados. Aqui estão os meus contatos, meu Instagram, @TicianaOliveiraNutri, e o Instagram do Idealiza,
Nós temos muitos conteúdos lá para vocês sobre isso, muitos conteúdos sobre nutrição comportamental, sobre como emocional, mindful eating, e estudo relacionado. Então, um grande beijo, tudo de bom.